Deixa eu adivinhar, você já levou aquele calor numa operação e não sabia mais o que fazer. Hoje é o seu dia de sorte. Quem nunca levou calor numa operação que atire a primeira pedra? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar uma operação que é excelente para manejo quando a gente quer fazer uma troca de riscos. Mas antes disso, quem já é inscrito no canal já chega deixando aquele like. Se você ainda não é inscrito, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Se você gostar desse vídeo, se ele fizer diferença no seu operacional, deixa aquele like e se inscreva no canal. Esse vídeo aqui foi feito de operador para operador. Já pensou se existisse um grupo onde você pudesse conviver com diversos operadores, aprender e tirar suas dúvidas, e isso totalmente gratuito? Eu vou te contar que existe. É só você clicar no link da descrição e acessar nossa comunidade aberta no Telegram. Ela é a maior e melhor comunidade de opções do mercado brasileiro. E detalhe, é totalmente gratuita. Se você ainda não está lá, você não sabe o que está perdendo. Tá, chega de papo. Como eu posso fazer a troca de riscos naquela operação que está dando calor? Primeiro, eu preciso entender 3 premissas. Premissa número 1. Todo manejo é criar um problema para resolver outro problema. E é assim que funciona. Segundo, o manejo sendo um novo problema, ele deve ser mais fácil de resolver que o problema anterior e tomando um risco menor. No máximo, o mesmo risco do problema anterior. Terceiro e mais importante, toda opção dentro do dinheiro vale somente o seu valor intrínseco quando está perto do vencimento, não importando quanto você recebeu nela. Aí pode surgir o camarada e falar, ah, Nobre, mas e o valor residual que ela tem? Pois é, meu amigo, é valor residual. É um valor muito baixo, então a gente pode ignorar para o nosso estudo. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de manejo, eu tenho que lembrar muito dessas 3 premissas, principalmente a terceira. E para massificar, eu vou fazer 3 exercícios rápidos aqui que vão ajudar muito no entendimento da operação que a gente vai mostrar a seguir. Vamos considerar o ativo aqui BOVA, tá? BOVA 11, que replica o nosso índice. Digamos que ele estivesse cotado a R$ 122. Quanto vai valer uma call vendida, uma I, de strike 120? Vamos lembrar da terceira premissa, que toda opção dentro do dinheiro vai valer lá perto do seu vencimento apenas o valor intrínseco. Então vamos considerar que essa opção está perto do seu vencimento. Outra coisa, como eu vou saber se uma call está dentro do dinheiro? É se o ativo está com valor acima, está custando mais do que o valor de strike dessa call. Então, poxa, se o strike da call é 120 e o ativo está 122, essa call está dentro do dinheiro. Então, lá no vencimento dessa opção, ela vai valer a diferença entre o valor do ativo e o strike. Qual seria? Ela vai valer R$ 2. Se eu estou vendido nessa opção, lá no vencimento eu vou ter que pagar R$ 2 para sair dela. E na put, como é que funciona? Vamos considerar de novo que o ativo está valendo R$ 122 e eu estou vendido ali numa put, numa U de strike 125. Na put é diferente. Quando é que eu sei que a put está dentro do dinheiro? Se o valor do ativo estiver abaixo do strike da opção. Nesse caso, ela está dentro do dinheiro, porque o ativo está 122 e o strike da put é 125. Sendo assim, lá perto do vencimento, o valor dessa put aqui vai ser o valor intrínseco, vai ser a diferença entre o strike e o valor do ativo. Nesse caso, R$ 3. Se eu tiver vendido nessa put lá no vencimento, o ativo estiver custando R$ 122, eu vou ter que pagar a diferença de 122 para 125. Eu tenho que pagar R$ 3 nesse exemplo. E se for os dois juntos, se eu tiver vendido numa put de strike 125 e tiver vendido numa call de strike 120, o que vai acontecer no vencimento se o ativo estiver custando os mesmos ali R$ 122? Bom, a put está dentro do dinheiro, então eu sei que tem que pagar R$ 3 para sair. Por quê? Porque o ativo está R$ 3 abaixo dela, então tem que pagar R$ 3 para sair na put. A call também está dentro do dinheiro, porque o ativo está custando um valor acima do strike dela, então é a diferença também. Na call eu tenho que pagar R$ 2 para sair da operação. Então, se eu tiver vendido nessa put e nessa call, eu vou ter que pagar R$ 5 para sair da operação. Aí já surge uma sacada. Se o ativo tiver entre esses strikes aqui vendidos, eu vou pagar a diferença deles para sair. Como assim? Digamos que lá no vencimento o ativo não está 122. O ativo está 124. Vamos ver o que acontece. Se o ativo tiver 124, quanto eu tenho que pagar para sair
dessa posição aqui. Então, nota que ele está entre os strikes, ele está entre 125 e 120. Se está 124, bom, a put está dentro do dinheiro R$1, porque o ativo está R$1 abaixo dela. Então, eu tenho que pagar R$1 para sair. E a call? A call está dentro do dinheiro R$4, porque o ativo está R$4 acima dela. Só lembrando, call é acima, put é abaixo. Então, se ela está R$4 dentro do dinheiro, eu tenho que pagar R$4 para sair. Então, eu pago os mesmos R$5 para sair. Então, não interessa onde o ativo esteja nesse intervalo aqui, entre a put e a call, eu sempre vou pagar R$5 para sair, porque é o valor intrínseco dessa operação. Essa operação, quando eu vendo uma put e uma call dentro do dinheiro, nós chamamos de Good Strangle. Não é a operação específica que nós vamos mostrar aqui, mas é necessário que a gente entenda ela para poder entender essa operação de troca de riscos. Aí pode surgir uma dúvida na sua cabeça, e quem já é operador de opções já está fervilhando já. Seguinte, se eu pago 5 para sair, quanto é que será que eu recebo para montar esse Good Strangle? E para isso eu montei uma tabelinha com um link RTD bem bacana para a gente enxergar, para a gente visualizar as possibilidades. Baseado nas últimas cotações de BOVA, que fechou ali valendo R$ 122,74, se eu vender um Good Strangle semelhante ao que eu tinha no exemplo, se eu vender uma put de strike 125, que está R$ 2,26 dentro do dinheiro, e vender uma call de strike 120, que está R$ 2,74 dentro do dinheiro, eu vou receber R$ 2,59 mais R$ 5,35. Eu vou receber R$ 7,94. Aqui tem uma sacada. Pensa o seguinte, se eu vendendo a put do strike 125 e vendendo a call do strike 120, eu recebo R$ 7,94 e eu sei que se lá perto do vencimento o ativo estiver entre os strikes, entre 120 e 125, eu zero a posição pagando R$ 5,00, olha que bacana, eu montei recebendo R$ 7,94, eu zero pagando R$ 5,00. Esses R$ 2,94 a mais são o valor extrínseco da operação, são lucro no meu bolso, se porventura eu tivesse utilizado essa operação como operação principal. Aí pode surgir a dúvida, Nobre, eu posso montar essa operação como operação principal? Olha, você até pode, mas é muito interessante que você seja um operador experiente de opções, porque essa operação, por si só, ela é bem arriscada. Se o ativo subir muito ou cair muito, você vai perder bastante grana. Por isso é muito importante que você tenha um bom entendimento em manejos e tal. E se essa operação fugir do range e você não souber manejar, vai ser uma dor de cabeça maior do que qualquer problema que você tenha tido. Então, nesse vídeo, nós não estamos aqui para criar dor de cabeça. A gente quer ensinar você a minimizar dor de cabeça. E para isso, a gente vai simular um problema aqui. Digamos que eu estivesse vendido em 1.000 calls do strike 117. Poxa, o papel está R$ 122,74. Essa call já está mais de R$ 5,00 dentro do dinheiro. Hoje, ela está custando R$ 6,54. Para zerar as 1.000 calls, eu teria que pagar R$ 6.540. E pensa o seguinte, se eu estou tomando calor numa call, significa que o papel está subindo, né? Eu poderia montar um Good Strangle para trocar o risco, para zerar aquelas calls. Só que qual o problema? Que eu estou vendendo uma put dentro do dinheiro. Vender uma put num topo não costuma ser uma coisa interessante, porque o papel pode chegar assim numa região lá de resistência e despencar. E aí eu vou estar com outro problema, e vamos lembrar lá da terceira premissa, né? O problema novo criado para solucionar o problema antigo, ele tem que ser mais tranquilo de resolver. E como eu faço para remediar isso? Eu vou lá, e quando eu montar o meu Good Strangle, eu travo comprando uma put no mesmo strike que eu vendi a call. Então, se eu vendi a call no strike 120, eu compro uma put do 120. Claro que eu tive um gasto agora de 93 centavos. Eu abri mão de 93 centavos para travar a queda caso ela ocorra. E qual a sacada aqui? Agora essa operação não se chama mais de Good Strangle. Essa operação se chama Strangle coberto. É uma questão de nomenclatura. O importante é eu entender como funciona a operação. Mas vamos seguir o barco. É o seguinte. Para zerar essas 1.000 calls, teria que pagar 6.540. Como eu faço a troca de risco? Se eu estou tomando calor na alta, significa que eu já estou tomando calor na call. Então, eu não vou travar a call nesse exemplo. Se eu fosse fazer uma operação remediando uma put, aí eu travaria a call. Mas aqui você concorda comigo que tomar calor no 117 é bem pior do que eu tomar um calor no 120. Se o papel está 122,
a rolagem do 120 é muito mais tranquila. A chance do 120 virar pó, uma call do 120 virar pó, também é muito maior. E se eu conseguir jogar essa call lá para o 120, essa call do 117 para o 120, sem pagar nada e ainda reduzir a quantidade, não seria legal? Como eu faço isso? Eu vou lá e estimo quanto eu vou receber no estrango coberto e divido o valor de saída de todas as calls que eu tenho para ver quantos estrango coberto eu preciso montar para zerar essas calls. Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou pegar o valor da call para zerar lá dentro do dinheiro e vou dividir pelos R$ 7,01 que eu recebo montando estrango coberto. Aí, o que vai acontecer? Aqui ele está me dizendo que para zerar todas as posições, todas as 1000 calls de BOVA no 117, eu tenho que montar 932,95. Arredondando, 933 estrangos cobertos. E como é que fica aqui? Então, eu vou vender 933 put do 125, 933 call do 120 e vou comprar 933 put do 120 para travar. Nota que o valor bateu, né? 6.540 para zerar 6.540. Sobrou ali 33 centavos para ajudar na corretagem. Notem que essa posição reduziu de 1000 calls vendidas para 933 estrango coberto. Eu reduzi em quase 7% o tamanho da minha posição inicial e joguei a call para um strike melhor. Só que tem algumas nuances agora que eu preciso entender. O que pode acontecer com o ativo? Bom, ele pode subir, ele pode cair ou ficar de lado. E qual a atitude que eu vou tomar caso cada situação dessas ocorra? Pensa o seguinte, eu estou na seguinte operação, eu estou vendido numa put de strike 125, eu estou vendido numa call de strike 120 e eu estou travado ali numa put de strike 120. Se o papel subir, o que vai acontecer? A put do 125 vira pó, a put do 120 vira pó, e eu tenho uma call aqui no strike 120 que eu tenho que me virar com ela. Eu posso montar um novo estrango coberto, eu posso fazer rolagem reduzindo, eu posso fazer qualquer coisa aqui. Então, agora eu vou ter que me virar com uma call no strike 120. Só que diferente de antes, que eu tinha 1000 calls no 117, aqui eu vou ter 933 calls no 120, que aí eu posso reduzindo trabalhando ela. Se por acaso o papel ficar de lado, o que vai acontecer? Se ele ficar entre o 125 e o 120, essa put aqui para travar ela vira pó e eu tenho que pagar R$ 5,00 para sair da posição. Aí você pensa, poxa, Nobre, eu vou ter que pagar R$ 5,00 para sair da posição? Mas lembra que antes, na posição vendida lá em call do 117, eu tinha que pagar R$ 6,54? Então, eu já estou pagando menos ainda, né? Eu estou pagando R$ 1,54 a menos. Claro que essa conta aqui eu não vou querer pagar. Então, o que eu posso fazer efetivamente para não pagar essa conta? Então, nota que eu vou estar nessa situação aqui. Eu tenho que pagar aqui R$ 5,00. Se eu montar um novo strangle coberto, vendendo aqui uma put com vencimento lá em outubro, uma V de strike 125. Vender uma call com vencimento em outubro também, uma J de strike 120. E eu travar lá comprando uma V 120, eu estou montando um novo strangle coberto, né? Só que lembra que para montar esse cara aqui, eu tinha recebido R$ 7,01. Então, eu posso acreditar que esse novo estrango coberto vai me pagar mais ou menos R$ 7,01. Se a volatilidade estiver mais alta, esse valor recebido na montagem é melhor ainda. Então, se nesse cara aqui eu vou receber 7,01, eu estou recebendo R$ 2,00, né? Eu posso montar uma quantidade menor ainda de estrango coberto. Como ficaria isso? Digamos que o papel ficou lateral. Então, a saída, eu teria que pagar R$ 5,00, que é o valor intrínseco da estrutura, vezes a quantidade de estrango que eu montei, os 933. Se eu for montar um novo estrango coberto recebendo R$ 7,01, quantos eu vou ter que montar? Então, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai lá e divide esse valor aqui por R$ 7,01. E a próxima montagem, eu tenho que montar ali cerca de 666 estrango coberto. Olha como eu reduzi o tamanho da posição. Começou em 1000 call, agora é 666 para arredondar aqui.
E cada vez que eu for fazer essa rolagem, porque essa é uma rolagem de toda a estrutura que é muito positiva, eu vou reduzir uma grande quantidade de opções. Mas ainda tem outra possibilidade, se o ativo cair. Bom, vamos lá de novo, eu estou vendido numa put de strike 125, estou vendido numa call de strike 120 e eu estou comprado numa put de strike 120. O que acontece se o ativo cair? Bom, se o ativo cair, essa call aqui vira pó e eu tenho que pagar essa diferença aqui para sair dessa posição, que é uma trava de crédito. Se o ativo despencar, eu vou pagar R$ 5,00, porque eu estou vendido no 125 e comprado no 120. Se eu tenho que pagar R$ 5,00, ficou uma situação exatamente igual à anterior, né? Eu posso montar um novo estrango coberto, claro que será em outros strikes mais próximos lá da linha do dinheiro, para pagar essa conta aqui. Mas se eu quisesse só estopar a operação, poxa, antes eu estava pagando R$ 6,54 sobre um lote de 1.000. Agora eu estou pagando R$ 5,00 sobre um lote de 933. Claro que eu posso dar sequência, eu posso montar um novo estrango coberto e ir trabalhando ele até zerar essa posição. Então vamos lembrar quais são as possibilidades. Na alta, eu me viro com a call, porque eu estou numa quantidade menor de call e mais perto da linha do dinheiro do que a posição anterior. Na lateralidade, eu tenho que pagar o valor intrínseco da posição para sair. Então eu posso simplesmente desmontar a posição atual, pagando R$ 5,00 ali do exemplo, e montar uma nova posição só na quantidade para pagar a posição anterior. Nisso já tem uma redução absurda na quantidade, chamada de margem e risco. Então lembra que aquilo, criar um problema para resolver o anterior, que seja mais fácil e, se possível, com menos risco, a gente está cumprindo, né? E se o ativo cair? Bom, se o ativo cair, é quase a mesma coisa que a operação ficar lateral. A única discrepância é que eu vou ter que pagar o mesmo valor, só que eu vou ter que montar um strangle, se for viável, em outros strikes, mais perto da linha do dinheiro. Quanto mais perto da linha do dinheiro, melhor é de resolver, melhor é a rolagem dele. E por que nesse exemplo eu não cobri a call, eu não travei a call? Porque eu já estou tomando um calor em call. Se eu tomar um calor na mesma quantidade ou até inferior, que foi o caso do exemplo, num strike acima, fica tranquilo, eu sigo o manejo, a minha chamada de margem segue diminuindo, porque eu estou diminuindo a quantidade de calls. E se eu fosse fazer essa operação para trocar de risco em relação a uma put, o que eu faria? Eu travaria a call, porque eu não ia querer tomar calor numa alta, né? Se eu estou tomando calor na put, significa que o ativo está caindo. Se eu vender uma call, eu vou estar vendendo lá no fundo, pode ser um problema. Daí eu travo a call e deixo a put ali não travada, porque já vou estar trazendo a put para um strike mais favorável para mim. Então o que eu tenho que lembrar? Se porventura eu estou tomando calor na call, eu vou travar a put. Se eu estou tomando calor numa put, eu vou travar a call. Outro detalhe é que quando eu monto a operação travando a call, quando eu vou remediar uma put, o estrango coberto acaba pagando um pouquinho menos, porque a call é um pouco mais cara que a put. E em relação à chamada de margem, todo manejo, toda operação que eu estou vendido, eu entendo que você tem margem para segurar a posição que você já está tomando. Então esse novo manejo, ele não vai chamar mais margem se você mantiver a mesma quantidade ou até diminuir, ele não vai chamar mais margem que a operação anterior. Então, se você tem margem para segurar a operação anterior, quer dizer que você pode montar esse manejo. Ah, Nobre, eu estou esgoelado na margem, então você estopa a sua operação. Você não monta o manejo, porque daí você vai piorar a cada momento. Então, se você já está com a margem estourada, você tem que zerar a operação, rever o que você errou e voltar para o front. Mas não dá para você ficar alavancado, porque assim você corre uma grande chance de destruir seu patrimônio. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para bater no mercado e tirar a grana dele. E em quais ativos que eu posso fazer esse tipo de operação? Manejo, operações assim mais robustas, mais complexas, exigem que você esteja num ativo que tenha boa liquidez de opções. Particularmente, eu gosto de jogar para a BOVA, porque por ser uma ETF que replica o índice, ele tende a ter movimentos mais laterais, ele tende a não ter tendências explosivas, ele até entra em tendência, mas não é que nem Vale, que nem os em Minas, que despencou um monte de uma hora para outra, não. Quando o BOVA mexe é porque todo o índice está mexendo. Claro que ele vai chamar um pouquinho mais de margem, é interessante você sempre consultar ali o simulador de margem da B3, entender como estão suas garantias, mas é bem interessante quando você está tomando calor numa posição em outro ativo, de preferência com o mesmo peso ali, com o mesmo valor que BOVA, eu jogar para a BOVA. Se for um ativo com menos valor, eu posso? Eu posso, a quantidade vai ser muito menor, só que eu tenho que atentar muito, tenho que ter cuidado em relação à margem. Se eu quiser montar essa operação travando a call num pozinho mais longe para evitar uma grande chamada de margem, eu posso, desde que eu esteja com a margem folgada. Lembrando que aqui você não está para criar uma dor de cabeça maior, você está para resolver
uma dor de cabeça anterior. É muito importante que você simule diversas vezes esse tipo de operação antes de efetivamente colocar na prática. E eu sei que esse conteúdo aqui é um pouco mais avançado, não tem muito material na internet, então é muito interessante que você assista várias vezes esse vídeo para que você possa entender os conceitos e como é o comportamento da operação. Se você simular ela, verifique assim como era o valor da operação no vencimento anterior e como ele é agora, para você entender como é a rolagem e tal. Outro detalhe bacana é que quando você for trocar de risco, se você conseguir levar a operação anterior, que está dando calor, até o mais perto do vencimento possível, para que ela não tenha quase nenhum valor extrínseco, é muito bacana, porque daí você zera ela pagando praticamente só o valor intrínseco e monta ali o strangle coberto, recebendo valor extrínseco. Então, a redução que você vai conseguir fazer é muito maior. Agora, lembra que no início do vídeo eu combinei uma coisa com você que não é inscrito? Se esse vídeo aqui foi útil para você, ajudou a ampliar um pouco a visão sobre as possibilidades de manejo do mercado financeiro, deixa aquele like e não esqueça de se inscrever no canal, pois aqui você vai ter sempre conteúdo de qualidade. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui ou me marca lá na nossa comunidade aberta no Telegram. Lembrando que você é muito bem-vindo lá. No mais, um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.